depois para o pessoal, né? E para começar a disciplina, né, a gente vai primeiro dar um exemplo, tá? Assim como na matéria de eletrônica básica que o Lucas Vinente estava presente mais cedo, eu também vou informar que é porque esse mês de novembro e agora em outubro eu vou ter filho agora em outubro e eu vou entrar de férias. Aí eu vou pensar em alguma atividade nesse período que eu me ausentar, né, para não ficar assim, sem nenhuma atividade, né? Na matéria de eletrônica básica eu já tenho vídeo, de controle ainda não tenho videoaula gravada, né? Então, por enquanto eu vou utilizar de forma ao vivo, né? Aqui. Mas aí eu vou fazer algum material para passar para vocês também, para não ficar sem nada nesse período, né? Tá? Deixa eu ver se tem alguém entrando aqui que. Tá. Aí, o seguinte, sobre a disciplina, né? Eu vou começar falando sobre um sistema que a gente chama aqui de analisador de rede, tá? Analisador de rede. E para que ele serve? Vejam que tem uma sonda aqui, ó, tem um ferrinho e tem um copo aqui com um líquido, tá? Aí esse dispositivo aqui, ele serve para coletar propriedades de materiais. Por exemplo, aqui nesse caso, líquidos ou semissólidos. Que propriedades são essas? São as propriedades dielétricas. Como que esse material se comporta quando a gente... quão bom ele é, por exemplo, para armazenar carga na forma de campo elétrico, por exemplo, tá? Isso tem diversas aplicações. A gente pode ter, por exemplo, a gente pode estar pesquisando um material que vai servir para fazer um capacitor, mas pode também estar pesquisando a propriedade de um alimento, por exemplo, como que ele vai reagir quando a gente colocar ele no micro-ondas, por exemplo, uma fruta, tá? Como que vai ser como que mudam as propriedades desse alimento quando ele esquenta, ou também se a gente quiser pasteurizar um líquido, tá? Um determinado líquido, como é que funciona esse processo? Para um determinado, por exemplo, um suco de uma polpa de alguma fruta, por exemplo. Então, esse dispositivo serve para isso, tá? E para ilustrar, né, a importância do sistema de controle, veja que aqui ele está em cima de uma caixinha. Isso aqui lá no laboratório de sinais e sistemas, tá? Aí eu passei um projeto para uma aluna que ela pegou uma bolsa de PIBIC ano passado, que era, em vez da gente ficar colocando com a mão aqui, levantando e diminuindo essa caixinha, era fazer um elevadorzinho, tá? Ó, por exemplo, esse aqui foi o protótipo, né, que foi feito, ó. Fazer um mini elevador, né, para colocar a amostra aqui em cima, tá? E posicionar ela naquela sonda, tá? Veja que aqui tem um parafuso, ó, e tem aqui uma porca, tá? Tem uma porca com trava lá atrás, tem rolamentos. Então, se a gente acopla um motorzinho aqui na frente e coloca ele para girar, ele vai fazer com que essa porca que está aqui no meio, ela vá para frente e vá para trás. Quando ela faz isso, ela levanta e abaixa esses braços, tá? E assim, para a gente fazer isso aqui funcionar, né, a gente precisa aí de definir um motorzinho que a gente vai botar aqui. Como que a gente vai saber um motor que vai prestar, que a gente vai comprar, né? Além disso, esse motor, ó, eu posso fazer um diagrama de blocos, tá? Onde aqui, deixa eu colocar aqui, ó, tá? Eu posso fazer um diagrama de blocos, tá? E representando, o que que representa esse bloquinho com essas duas setas? Aqui a gente tem um sinalzinho de entrada e aqui um sinalzinho de saída. Quem seria a entrada aqui? Seria, por exemplo, o sinal que a gente vai enviar para o motor.
tá? Pode ser, por exemplo, um sinal de tensão, ok? E aqui a gente vai sair com o quê? Vai sair com a velocidade angular aqui do eixo desse motorzinho, no caso um servomotor, tá? E esse aqui é o sistema que consiste, né? Aqui, veja, aqui a gente está colocando só pro motor, tá? Eu envio uma tensão pro motor e ele vai sair com uma velocidade angular aqui do eixo dele, tá? Isso aqui é o motorzinho, tá ligado? E tem aqui essa setinha aqui representa o giro desse eixo, tá? Mas, além dele, eu vejo que a gente tem aqui, ó, esse aqui vai ser o motor, tá? E agora, esse motor, ele vai fazer, ó, ele vai fazer com que o elevador suba, tá? Ok? Esse aqui vai ser o elevador, tá? Aqui é o sinal de tensão. A gente vai ter uma velocidade angular, e essa velocidade angular vai fazer com que a gente tenha uma variação aqui nessa altura, tá? Aí, na nomenclatura de sistema de controle, a gente chama isso aqui de sistema de malha aberta. Como assim sistema de malha aberta? Porque nesse caso a gente apenas escolhe, ó, quanto de tensão eu vou enviar para esse motor e a gente vai ver o quanto vai produzir aí essa variação de velocidade angular, vai fazer com que ele suba. Mas não tem nenhum mecanismo automático aí, por exemplo, com base no valor da altura, eu corrigir, tá, a velocidade aí do eixo do motor para fazer com que ela fique na altura que a gente quer, tá? E seria outro tipo de sistema, tá? Se a gente pegar e fazer isso aqui, ó, aqui é o motor, aqui é o elevador, tá? E a gente utilizar essa informação da altura, ok? Para gerar um sinal de erro aqui, ok? Em vez da gente estar simplesmente enviando um sinal de tensão aqui, a gente está enviando uma referência de altura, ok? Por exemplo, eu poderia dizer para esse sistema automático, eu quero que suba 15 centímetros. Então, esse sistema automático, ele mediria a altura atual, por exemplo, digamos que está em 10 centímetros a altura desse elevador, dessa plataforma elevatória. E a minha referência é 15, eu vou ter um erro de 5 centímetros, tá? Então, esse erro de 5 centímetros, ele vai alimentar aqui, ó, eu vou colocar um bloquinho pintado aqui. Isso aqui seria o controlador. Deixa eu apagar aqui que tá muito feia a minha letra, tá? Esse aqui vai ser o controlador, ok? E o controlador que vai produzir o sinal de tensão para o motorzinho fazer o elevador subir ou descer, tá? E veja que aqui a gente pode ter tanto no sentido angular quanto no outro, né? Que é para ele subir e descer, a gente vai ter que ter os dois sentidos, tá? Aí a gente fez lá no laboratório isso aqui de chapa de PVC, tá? São chapas de PVC cortada com estilete mesmo, tem algumas partes aqui que estão coladas com Durepox, tá? Tem alguns parafusos, porca, para prender os braços aqui nessa estrutura. E veja que aqui eu já introduzi dois conceitos aqui, ó. É o sistema de malha aberta e aqui é o sistema de malha fechada, ok? Veja, no sistema de malha aberta eu aplico um sinal diretamente pro dispositivo que vai atuar nesse sistema para fazer alguma coisa que a gente quer. Quando eu estou falando em sistema aqui, é um conjunto de componentes que eles vão atuar em conjunto para produzir um fim desejado, né? Nesse caso aqui, a gente tem um motorzinho fazendo com que uma plataforma lavatória posicione uma amostra na sonda de um dispositivo que vai fazer uma coleta de dados para a gente.
E o problema de controle, né, é fazer esse cara aqui, ó, controlador. Por quê? Porque aqui a gente tem um sistema automático, tá? A gente vai dizer a altura que a gente quer e ele tem que se autorregular. Com base na altura que a gente quer, a gente vai ter que ter aqui, ó, e agora eu vou fazer o desenho de outra cor, aqui de verde, ó. Quem é que vai fazer essa retroalimentação aqui, esse feedback, que é o que a gente chama, da variável de saída? Olha, outro termo, ó, variável de saída, é a variável controlada, é o que a gente quer controlar, a gente quer controlar a altura, tá? Aí a gente vai, quem é que vai fornecer essa alimentação aqui? Vai ser o sensor. Pode ser um sensor, pode ser aqui um paquímetro digital com saída de dado, pode ser um sensor ultrassônico. No caso do nosso trabalho, utiliza um sensor ultrassônico, tá? Então, pode ser uma haste de um potenciômetro que vai variar a resistência dele. Com essa variação de resistência, a gente consegue calcular a altura, tá? Então, você pode ter aí diferentes tipos de sensores, tá? Mas eles vão fazer a mesma coisa, que é o quê? Medir uma variável que a gente quer controlar no sistema, tá? E tudo aqui, na prática, tudo isso aqui, ó, controlador, a referência e esse bloquinho de soma, que vai fazer a subtração, né, do valor de referência com o valor da variável que a gente quer controlar, tudo isso vai estar dentro, por exemplo, de um sistema microcontrolado, por exemplo. Microcontrolado. Isso aqui pode ser tanto, né, pode ser também um CLP, por exemplo. Na indústria, né, vão ser utilizados controladores lógicos programáveis para implementar esse tipo de solução, tá? Por exemplo, a gente pode citar outros exemplos. Pode ser um sistema de controle de temperatura, por exemplo, de uma caldeira, tá? Pode ser, aí nesse caso, pode ser uma temperatura de uma fornalha, por exemplo. Aí nesse caso, a nossa variável controlada vai ser a temperatura. Ó, aqui a gente está enviando um sinal de tensão para o motor, mas no sistema onde você tem a variação de temperatura, você pode ter uma válvula de combustível que vai ser aberta ou fechada para ter mais queima de combustível para aumentar a temperatura, por exemplo. Tá? E assim, também pode ter um sistema de controle de pressão também. Você pode ter uma válvula de pressão, tá? Fazer com que aumente ou diminua a quantidade de ar comprimido num sistema, pode ter também, tá? E também você pode ter um sistema de controle de tensão elétrica. Ó. Você tem aí conversores de corrente contínua para corrente contínua, né? Conversor CCCC, que eles podem ser utilizados, por exemplo, ou também esses conversores eles podem ser elevadores ou abaixadores de tensão, né? Porque assim como o Lucas estava presente na aula de eletrônica, a gente não pode utilizar diretamente um transformador, por exemplo, para sinal de corrente alternada, né? A gente precisa, por exemplo, com sinal contínuo, a gente pode trabalhar, mas a gente precisa de um conversor de corrente contínua para corrente contínua. Ele pode elevar ou abaixar esse nível de tensão. E para isso a gente vai utilizar elementos de chaveamento, tá? E onde a gente pode ver esses sistemas? Por exemplo, em sistemas de geração solar fotovoltaica, tá? Mas voltando aqui, como é que eu faço para obter o atuador desse sistema? Veja, eu vou fazer um desenho dessa plataforma, tá? Eu vou colocar as pernas dela aqui, tá? Ó, esse triângulo aqui, ele representa uma haste que ela é fixa. Isso aqui está sobre o solo, tá? E essa bolinha representa uma haste móvel, ok? É um ponto que esse ponto aqui ele é fixo e esse aqui é móvel. Então, se eu pegar por exemplo, um pistão, tá? Eu posso atuar ele para deslocar ele aqui, ó.
ok? E aqui em cima eu tenho também essa parte aqui em cima também é móvel, tá? Ok? Aqui nesses dois lados, aqui na esquerda, a gente tem 2 pontos fixos e na direita 2 pontos móveis, ok? Porque fazendo isso, ó, se você vê aqui no desenho do atuador, tá? Veja que tem um espaço aqui, ó, para caminhar esse parafuso que está aqui, entendeu? E aqui em cima tem tampinha de garrafa, que é para prender isso aqui e ficar mais estável, tá? Mas em tese, né, pensem o seguinte, ó, essa haste aqui em cima, ela mexe, essa aqui mexe também. Essas duas, elas não variam a posição, tá? Ok? Essa aqui que vem para frente e para trás, essa parte aqui que faz ele subir e descer, essa plataforma, tá? E eu estou desenhando aqui, tá? De forma simplificada. E eu vou colocar aqui, e por que que eu estou fazendo isso aqui? De novo, né? Eu estou introduzindo para vocês, tá? O que que a gente vai encontrar no decorrer da disciplina. Porque isso aqui eu já estou fazendo uma modelagem, estou mostrando para vocês uma modelagem de um sistema, tá? Para que que vai servir essa modelagem? Vai servir para a gente definir como vai funcionar o nosso controlador. Como é que vai funcionar esse bloquinho bem aqui, ok? Para a gente fazer um projeto, a gente precisa, se a gente quer fazer um projeto com ferramentas matemáticas, onde a gente consegue prever o comportamento desse sistema através de modelos, a gente precisa de uma representação matemática desse sistema. Então, veja que aqui, ó, vamos definir uma variação desse ponto móvel para esse eixo, esse ponto que é fixo, ele tem uma variação x. E a altura aqui, ó, da base para essa parte de cima aqui da plataforma, a gente tem h, tá? E aqui tem um ponto central, tá? Que a gente tem o comprimento dos braços. Ó, veja que aqui o comprimento total do braço é 2L, ok? Porque o comprimento é L, eu estou chamando de L o comprimento de um ponto até o centro aqui, onde a gente tem esse nó central, tá? Que interliga esses braços dessa plataforma elevatória. E aqui eu vou aplicar uma força, ok? Através, pode ser a minha mão, pode ser um atuador linear, um pistão, tá? Até agora, tá dando para acompanhar aí o raciocínio? Digam aí se até agora tá dando para... Tá, o Lucas perguntou, professor, esses sistemas microcontrolados são responsáveis em refrigeração, tanto pelo controle de temperatura e de vazão de refrigerante? Sim, ó, você pode ter um sistema de refrigeração que é controlado por controladores lógicos programáveis, que eles são sistemas justamente para fazer isso, você adquirir informação do ambiente e poder atuar no ambiente. Então, você tem esses dispositivos para controlar, por exemplo, o chiller, tá? E você consegue atuar, né, sobre a vazão desse fluido refrigerante, tá? Você consegue, por exemplo, medir a temperatura em determinados pontos do sistema de refrigeração, por exemplo. E com base nisso, você consegue aumentar ou diminuir a temperatura com base na temperatura desejada do ambiente, tá? Então, você pode ter, eu digo microcontrolador porque um CLP ele é construído, né, com base em sistemas no caso, eletrônica, né, de estado sólido, né? Você vai ter um processador que você pode programar ele. E no caso do CLP, que a gente estuda em automação e supervisão de processo, ele já é um sistema voltado para o ambiente industrial, diferente de um Arduino, um PIC, né, que eles são para utilizar, se você utilizar um Arduino, é mais para fazer prototipagem rápida. Mas tem, esse sistema se aplica também nesses sistemas de refrigeração. Mas voltando aqui para o exemplo da barrinha, o que eu quero aqui, o meu objetivo qual é?
é definir o motor. Que motor? É o motor que vai fazer girar aquele parafuso para fazer subir e descer isso aqui. Para eu definir esse motor, eu preciso saber quanto de torque eu preciso ter, tá? Para, por exemplo, manter essa amostra aqui em equilíbrio. Aqui em cima, tá? Tá certo? Ou seja, a gente vai ter, se ela está aqui no centro, a gente vai ter aqui um peso, tá? Vai ser exercer uma força-peso nesse sistema, nessa plataforma, ok? Vejam, para definir o motor, eu vou ter que modelar esse sistema aqui, tá? E agora, o que a gente pode fazer? Ó? A gente vai pensar nesse sistema aqui em equilíbrio. Ó, em equilíbrio, vamos pensar o seguinte, ó, se tem, por exemplo, uma mão aqui empurrando uma barrinha aqui de forma linear, tá? Para fazer isso aqui ficar parado sem subir nem descer. Em equilíbrio, o trabalho que essa pessoa aqui está fazendo, tá? O trabalho que essa pessoa está fazendo aqui, ó, vou colocar aqui F vezes X, tá? Deixa eu apagar aqui. Que seria a força vezes deslocamento, né? É, deixa eu colocar aqui Fx. Isso aqui vai ser igual a energia potencial aqui do que está aqui em cima, né? Que está forçando para baixo para isso aqui descer. Aí isso aí vai ser igual a quanto, né? A energia potencial é mgh, né? Então é P vezes H, tá? Ok? Tá? A gente tem a força ao trabalho, né? Força vezes deslocamento que a gente quer que tenha esse mecanismo aqui, tá? Para ele não descer, tá? Para ele não descer e nem subir. Tem que estar em equilíbrio, a energia potencial. E tem que estar em equilíbrio também a energia potencial com o trabalho que está sendo exercido, né? Mas para pequenas, para a gente quer ter, como aqui a altura, ó, a altura ela é uma função de x, porque x varia aqui, tá? Então, como isso aqui varia, ó, a variação da altura depende da variação de x, então a gente vai precisar analisar isso aqui para pequenas variações de x de h, tá? A gente teria f dx vai ser igual a p dh, tá? Então a gente vai ter que F, que é essa força, vai ser P, a gente pode escrever assim também, dH dx, ok? Só que agora, outro ponto que a gente pode fazer é considerar o peso da própria estrutura, além do peso da amostra. Se esse sistema aqui é simétrico, o centro de massa vai estar aqui, ok? Então, como tem dor braço aqui, a gente vai ter aqui, nesse sistema simplificado, a influência aqui do peso da estrutura vai ser, eu vou colocar aqui PS sobre 2, tá? Então esse aqui seria o peso total, ok? Então a gente teria aqui a força, vai ser aqui o peso total dH dx, tá? E esse peso total aqui vai ser P mais PS sobre 2. De novo, né? Considerando que esse sistema aqui ele é simétrico, tá? E tem dois bracinhos aqui, tem um ponto fixo. Tá, então a massa, né, da estrutura vai influenciar aqui nesse sistema, aqui no centro de massa, e a gente vai enxergar o peso da estrutura como dividido por 2 aqui, ok? E agora a gente precisa de uma relação aqui para derivado da altura em função de x. Tá, e como é que a gente faz para obter isso? Ó, vamos fazer o seguinte, ó, pelo teorema aí de Pitágoras, tá? Ó, aqui tem deixa eu mudar a cor. Tem um triângulo aqui, ó, tá vendo? Tem um triângulo aqui, tá?
E aqui vai ter um ângulo de abertura aqui, θ. Ok? Tem um ângulo θ. Tá ficando bem carregado esse desenho. Se você olhar para esse triângulo, a hipotenusa aqui é 2L. Então, a hipotenusa ao quadrado, né? Isso aqui vai ser igual ao quê, né? Vai ser igual aqui a... Tem x ao quadrado mais h ao quadrado, né? Pelo teorema de Pitágoras, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero descobrir uma relação aqui, ó, para facilitar a nossa vida na hora de definir o motor. Porque depois a gente vai ter que fazer em relação ao torque, né? Essa força que vai ser realizada, em vez de ser a mão, vai ser, vai ter que ser o torque que vai ser estabelecido por um motor, tá? Então, vamos pegar e vamos derivar essa relação em função de x. Ó, então, a gente vai ter aqui 0, aqui vai ser 2x, e aqui, ó, h é função de x. Então, pela regra da cadeia, a gente vai ter 2h dh dx, tá? Logo, a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter 2h dh dx, tá? Vai ser igual a menos 2x, tá? Então, eu posso cortar esse 2 com esse 2. Então, a gente vai ter aqui que dh dx vai ser igual a menos x sobre h. E vamos pensar, isso aqui faz sentido? Ó, como vai dar aqui uma relação negativa aqui para a variação da altura em função de x, que é esse deslocamento, pensa o seguinte, ó, quando x diminui, ó, x diminuindo é a gente empurrando para isso aqui subir, ó. Quando x diminui, h aumenta. E quando x aumenta? Quando x aumenta, a plataforma está descendo, h diminui. Então tá, isso aqui faz sentido. Esse sinal de menos aqui. E veja, quanto é que a tangente, ó? Tangente de θ vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, a gente tem aqui que dh dx vai ser igual a menos 1 sobre tangente de θ. Ó, veja que agora a gente tem um ângulo aqui, ó. A gente tem essa variação em função do ângulo. Então, a força vai ser P mais PE sobre 2, tá? Isso aqui menos, né? Tá? E aqui vai ser 1 sobre tangente de θ, ok? Então, a gente tem aqui, ó, uma relação aqui para força, ok? Ó, a força que tem que ser aplicada aqui nesse ponto desse elevadorzinho, por exemplo, se eu tivesse com a mão, vai ser função do peso do sistema, vezes 1, com o sinal de menos na frente, né? Vezes 1 sobre tangente de θ. Quem é θ aqui? Vai ser ângulo, tá? Para ficar numa determinada altura. Ok? E agora, se a gente quiser substituir, em vez de ser a mão, vai ser um motor, tá? Deixa eu apagar agora a mãozinha aqui, tá? Agora, eu tenho um motorzinho aqui, ó. Eu tenho um motorzinho que tem um eixo com um parafuso, que é o que eu vou colocar aqui, tá? Então, o que a gente pode pensar para poder tentar descobrir esse motor? A gente quer descobrir esse motor, a gente quer saber o torque que a gente vai utilizar. Ó, que em equilíbrio aqui, ó, você vai ter a força, tá? Isso aqui, tá? O trabalho que ele vai realizar agora, ó, vai ser torque vezes o ângulo, supondo que, se você olhar aqui o eixo de frente, ó, esse ângulo que você varia, ele é proporcional aqui diretamente a esse ângulo de abertura, tá? Que ele vai subir ou descer.
ok? E agora o que que a gente vai fazer? Ó, de novo agora a gente vai pegar em função da variação de x e do θ, ó. F dx, isso aqui vai ser t dθ, tá? Ok? Então a gente vai ter que o torque aqui, ó, vai ser F dx sobre dθ, tá? Isso aqui é porque a gente está avaliando para pequenas variações de x e θ para a gente poder, né, modelar esse sistema, tá? Porque ele varia, né, no tempo, tá? Aí agora a gente tem o seguinte, a gente tem que descobrir isso aqui, né? É isso aqui que a gente tem que dar algum jeito de descobrir. Então vamos fazer o seguinte, ó. Ó, de novo, vamos pensar aqui no. Isso aqui é θ, aqui é 2L, né? Esse triângulo, tá? Deixa eu aumentar ele, que ele ficou muito pequenininho. Ok. Tá aqui o nosso triângulo. Tá bem torto, né? Tá aqui o triângulo, né? Então a gente tá buscando agora uma relação entre x, entre dx e dθ, tá? Entre x e θ. Aqui a gente vai ter o quê, ó? Cosseno de θ vai ser igual a cateto adjacente, né? Sobre a hipotenusa, né? Então x vai ser aqui 2L cosseno de θ, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vejam que aqui a gente tem o F, tá? Força vezes deslocamento vai ser igual ao torque vezes o deslocamento angular, tá? Então, ó, todo esse esforço é para a gente conseguir chegar numa relação que não envolve isso aqui, essas derivadas, né? Então a gente vai pegar isso aqui e vai derivar, ó, a derivada de x em função de θ, ó, a gente derivar isso aqui vai ser o quê? Derivada do cosseno é menos seno, então vai ter ser menos 2L seno de θ, ok? Então a gente chegou no torque, tá? A gente chegou no torque, tá? Vou mudar aqui a cor, ó, o torque vai ser igual à força. A gente tem, ó, veja que aqui é negativo, ó. Com esse menos aqui vai cancelar, então a gente vai ter P mais PE sobre 2, aqui 1 sobre tangente de θ, dx dθ é isso aqui, vai vezes 2L seno de θ, ok? E pronto. Aí agora, com base nisso aqui, ó, o que que você precisaria fazer? O que que a gente fez? Ó, aqui é 2L, né? Aqui a gente definiu a altura máxima, tá? Com a altura máxima, a gente vai ter o deslocamento horizontal mínimo para x. Porque quando x for o menor, o h vai ser o maior possível, tá? Ok? Então, aqui você vai ter, ó, altura máxima, x mínimo e 2L. E aqui vai ser o θ máximo também, ok? Vai ser o ângulo máximo que vai ter. Então, se você sabe essas duas coisas aqui, ó, se você escolher uma altura máxima que você quer para essa plataforma e esse deslocamento mínimo que vai ter aqui, ó, o x mínimo aqui, tá? Porque esse aqui não necessariamente aquela porca vai chegar até esse ponto aqui. Se você chegar aqui, seria zero, né? Então ficaria até ruim para calcular, né? Então vai ter que ter um deslocamento mínimo aqui, tá? Fazendo isso, ó, não vai ser zero certinho, porque tem porca, né? Tem os outros componentes que não permitem ser exatamente zero esse deslocamento aqui mínimo. Então, aqui você vai ter
ok? Raiz quadrada da altura máxima e aqui isso aqui é o quadrado, isso aqui é o quadrado, esse 2 a gente passa para cá, calcula o comprimento do braço. Aí de posse desse ângulo que a gente quer máximo, que a gente pode jogar ele aqui, o comprimento do braço, o ângulo aqui, a gente tem o peso, por exemplo, da amostra, a gente tem o peso da estrutura dividido por 2, a gente calcula o torque em Newton metro. Aí veja, todo esse esforço é porque a gente tem aqui um sistema real, tá? Que a gente quer modelar, a gente quer descobrir qual vai ser esse motor que a gente vai colocar aqui. Tá? Veja que é um trabalho, dá um trabalhinho, né, para a gente descobrir isso. Porém, não necessariamente na disciplina você vai ter que sempre fazer isso, entendeu? A não ser que você queira construir um sisteminha como esse na prática, aí alguém poderia simplesmente chutar o motor, né, tentar colocar aí e ver se funciona. Tá? Não ia ter todos esses passos, porém aqui a gente tem uma noção, tá? Através da matemática, né, e da física, de como escolher esse motor. Aí, vejam que para formar um controlador automático, a gente tem um sistema em malha fechada aqui, ó. Ok? Ó, veja que aqui tem um Arduino, aqui tem um elevador, aqui tem um sensor ultrassônico. Ó, ele tá encaixado aqui atrás, ele vai gerar uma onda que vai bater aqui embaixo e vai voltar, tá? E vai dizer para ele qual é a altura, vai dizer para esse microcontrolador aqui qual é a altura que essa plataforma tá. E através de um tecladinho a gente consegue colocar, eu quero que ele suba 20 centímetros, tá? Internamente no Arduino ele vai calcular esse erro e vai fazer uma ação de controle. Ó, aqui né, nesse exemplo inicial que eu estou mostrando para vocês, isso aqui é o que a gente chama de controle on-off, que é liga e desliga. Por exemplo, se o erro é positivo, quer dizer que a referência está acima da altura. Eu quero 15, está em 10. Então vai girar no sentido. Se for o erro negativo, ele vai mandar girar no sentido contrário. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês o resultado disso. Ó. Esse aqui é o sisteminha montado. Ó. Veja que o motorzinho está aqui, ó, encaixado. Tem um monte de fio aqui, tem a fonte para ligar o motor. Tá? E esse aqui é o sinal da variável que a gente está controlando. Ó. Vejam aí que legal. Ó. Por exemplo, esse aqui é a altura. Esse aqui é a referência. Ó, eu quero 13 centímetros, ele estava em 9. Aí isso aqui é ele subindo, ó. E veja que ele está todo assim, ele sobe, desce, sim, ele não está subindo bem suave. Por que isso aconteceu? Porque aqui ele não ficou encaixado certinho aqui no eixo desse atuador que vai fazer o motor subir, a plataforma subir e descer. Como ele ficou meio desalinhado, aí o sensor ficou captando, tá? Porque ele ficou balançando um pouquinho. Como ele ficou balançando, até ele chegar nesse nível que a gente pediu, ó, ele ficou variando, depois foi para 3 centímetros e ficou. E esse aqui é o erro, ó. Veja que o erro aqui ele vai oscilando e o erro vai diminuindo até o erro ficar quase em zero aqui, ó. Tá certo? Então, veja que aqui a gente já serve para mostrar coisas importantes de sistemas de controle que você vai encontrar na disciplina. Por exemplo, essa é uma característica do sistema de controle que é necessária para que ele funcione. Bem, é você reduzir o erro para próximo de zero ou zero. O erro entre o quê? Entre a variável entre o valor da variável que a gente quer controlar e o valor da referência que a gente quer que ela atinja. Se fosse um sistema de temperatura, que eu vou mostrar também para vocês, poderia ser, eu quero que chegue em 70 graus Celsius uma amostra e ela está em 50. Tá? A gente quer que ele seja estável. Ó, a gente quer que a gente aplique uma referência e ele fique nessa referência, ele não vá para... Ele não comece a subir aqui na doida até quebrar aqui, por exemplo, tentar quase quebrar, entendeu? Seria um sistema instável. A gente não quer isso, a gente quer que ele seja estável.
tá? E também uma outra característica do sistema de controle é que a gente quer que ele, a gente quer controlar esse intervalo aqui de tempo, ó. A gente quer controlar para que ele chegue mais rápido na referência. Ó, dependendo do sistema, a gente poderia ter aqui, ó, o que a gente chama de sobressinal. Ele podia fazer isso aqui, ó. Ele passar do valor e depois atingir. A gente poderia querer reduzir isso aqui também. A gente poderia ter um sensor cheio de ruído, tá? A gente poderia ter esse sinal aqui, assim, ó. Por conta de ruído elétrico, a gente poderia querer reduzir a influência desse ruído. E veja que tudo isso vai impactar como esse dispositivo controlado vai funcionar, tá? Antes de eu mostrar outro exemplo, deixa eu ver. Tá aí, ó. Tá, tem a questão também, não tem nenhum dispositivo, por exemplo, para fazer um amortecimento. Pro, por exemplo, para um sistema massa-mola, você tem um amortecedor. Você também tem o amortecedor para um sistema que ele varia, né? No caso, questão de ser um movimento angular, né? Você tem um amortecedor para movimento linear e você também tem amortecedor para movimento angular, mas nele não tem aqui. Esse aqui é outro exemplo que também foi, essa que foi outra aluna que fez no lab, ó. Agora, esse aqui é o exemplo da temperatura, ó, também tem Arduino, só que agora a gente está com um aquecedor de água. Aí tem a amostra aqui com um sensorzinho de temperatura, tá? Aí esse aqui foi o que ela fez para calibrar ele, ó, que ela mede a resistência e com base na resistência do sensorzinho, aí obtém a temperatura através de uma fórmula de conversão. E fazendo isso, a gente consegue, ó, fazer a curva de aquecimento da amostra, ó. Por exemplo, a gente ligou na rede aquele aquecedor de água, aí ele estava aqui na temperatura ambiente, 26 graus, e veja que ele fez uma curva aqui, ó. Vai aquecendo, 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 depois ele começa a estabilizar aqui no valor final, que é menos de 100 graus, ó. Tá? Aí esse negócio aqui, ó, essa curva, ela pode gerar um modelo, por exemplo, em função de transferência. Por exemplo, uma função g de s, em que s é uma variável complexa, né? Aí isso aqui vai ter um ganho, vai ter uma constante de tempo, tá? Vai ter um atraso de transporte, por exemplo. Isso aqui a gente vai estudar no decorrer do curso também, tá? Mas eu estou mostrando que essa descrição gráfica aqui, através dela, a gente poderia tirar aqui, ó, esse intervalinho para definir esse cara aqui, tá? Esse intervalo aqui de tempo, a gente poderia utilizar, mais ou menos aqui, estou fazendo de forma aproximada, tá? Ser utilizado para estimar esse cara, tá? E a diferença desses dois valores aqui poderia estimar esse aqui. Então, a gente poderia obter uma descrição matemática a partir desse gráfico, por exemplo, tá? E essa descrição matemática aqui, a gente poderia utilizar para projetar um controlador, fazer uma fórmula matemática. E essa fórmula matemática a gente colocaria aqui no Arduino para ele manipular o sinal de erro para fazer esse sistema aquecer aqui de um jeito que a gente queira, tá? É isso aqui também. Aí ela fez, ó, esse aqui foi com a ajuda do Alírio, lá no lab, ó. Olha só, e aqui ele tá com um termostato desses de chocadeira, de ovo mesmo, de codorna, sabe? Esse aí é o termostato. É W1209, se eu não me engano. Aí nele a gente tá aqui a amostra, tá aqui o aquecedor de água. Aí você põe aqui, você quer 30 graus, ele está em 20, aí ele vai ligar o ebulidor, né? Esses rabo quente que chama, né? Aí ele passou, aí ele desliga. Aí ele começa a cair a temperatura abaixo, aí ele liga de novo, ele também é on-off. Ele liga e desliga.
Ó, tem outros controladores que eles são proporcionais ao erro que é gerado entre a variável controlada e a variável de referência, o valor da referência, né? Aí, nesse caso, esse controlador não funcionaria. Ele é controlador próprio para fazer liga e desliga. E ele é bom para esse sistema que ele demora para esquentar, sabe? Aí eu até queria fazer lá, pegar algum aluno para fazer um TCC, para fazer também uma chocadeira de ovo, né? O pessoal faz também com esses controladores, tá? E para ilustrar esses conceitos, né, de controle, esse aqui é uma figura do livro, tá? Que representa aqui um potenciômetro, tá? Tá aqui o potenciômetro, que é um dispositivo de circuito, que é A, aqui é B, aqui é C. E a gente quer relacionar o ângulo de entrada do potenciômetro ao potenciômetro lá. Ele tem uma perninha aqui, né, assim, que você gira, né, e varia a resistência. Entre A e B, entre B e C, mas entre A e C é fixa a resistência, né? E o objetivo é a gente, veja que aqui a gente está fornecendo 50 volts, aqui embaixo a gente está fornecendo menos 50 volts. E aqui a gente vai ter uma tensão de saída, V0T. E a gente quer relacionar esse ângulo de entrada que a gente vai girar no potenciômetro com a tensão de saída. Aí, como a gente pode fazer isso matematicamente, né? A primeira coisa é você entender aqui que a gente pode representar esse potenciômetro do seguinte jeito. Deixa eu apagar aqui. A gente pode representar ele aqui menos 50 volts, ó. Isso aqui é uma fonte. Aqui para referência, aqui vai ter uma outra fonte mais 50 volts em relação à referência, o nó de referência. E aqui, ó, isso aqui é A, isso aqui é C e isso aqui é B. E a gente quer medir V0 em relação ao nó de referência, tá? Aqui é mais menos, aqui é mais menos, ok? Tá, então pense o seguinte, ó, vamos considerar quando a gente está em 0 radianos, a gente está aqui em cima. Ó, com 0 radiano a gente está aqui em cima. Se a gente está aqui em cima com 0 radiano, é a mesma coisa da gente estar assim, ó. A vai ser igual a B, ok? Tá? Em 0 radiano a gente vai estar aqui em cima. Mais ou menos V0 em relação à referência, tá? Então, aqui você vai ter, ó, que aqui é mais 50 volts. Se você aplicar a lei de Kirchhoff nas tensões nessa parte do circuito aqui em cima, você vai ter que V0 vai ser igual a 50 volts. E quando você tiver agora, ó, nesse exemplo, para a gente chegar, fazer o cursor ir de A a C, esse Bzinho, a gente tem que dar 10 voltas. Então, cada volta a gente tem 2π radiano aqui desse eixo. Então, com 10 voltas, a gente vai ter 10 vezes 2π radiano, tá? Isso aqui é uma volta. Então, 10 voltas, a gente vai ter 10 vezes 2π radiano. E veja, quando a gente tiver 10 voltas, a gente vai estar aqui embaixo. Ok? E aqui é menos 50 volts. Então, se você ver aqui embaixo, ó, essa malha aqui embaixo, você vai ter que V0 vai ser menos 50 volts quando você tem as 10 voltas. Ok? Então, vamos fazer um gráfico para a gente representar essas informações. Ó. Veja, aqui é o ângulo de entrada, que varia com o tempo. Aqui é a tensão de saída, que a gente está interessado. Ó. Veja, quando a gente tem 0 radiano, a gente tem 50 volts.
Quando a gente tem 10 vezes 2π radiano, tá? A gente vai ter menos 50 volts, ok? E considerando que esse potenciômetro é linear, então a gente vai ter uma reta aqui, ó. Tá aqui o nosso gráfico. A gente está obtendo uma relação entre o ângulo de entrada em radiano e a tensão de saída do potenciômetro. Agora a gente pode fazer uma formulinha aqui, ó. Quanto vai ser aqui, ó? A gente vai ter V0 vai ser igual a M θi, tá? Mais B. Aí esse M aqui é o coeficiente angular da reta. Ó, vai ser aqui menos 50, tá? Que é esse ponto aqui, ó. Seria y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Aí 10 vezes 2π menos 0, tá? Ok? Tá? Então, aqui a gente vai ter menos 100 sobre 20π, certo? Aí eu posso cortar esse zero com esse zero aqui, então o meu coeficiente angular vai ser menos 5 sobre π. E o coeficiente linear é onde cruza aqui o eixo das ordenadas, né? Vai ser 50, ok? Porque quando a gente tiver θ igual a zero, o V0 aqui, a tensão de saída tem que ser 50. Então, ó, quando você tiver essa fórmula aqui, é a equação da reta, né? Quando θ for zero, a gente vai ter V0 igual a B. Quando θ é zero, V0 é 50. Então, tá aqui a nossa relação. Ó, V0 vai ser menos 5 sobre π vezes θi mais 50. Ok? Aí, se você quiser conferir, ó, quando você tem aqui 10 vezes 2π aqui em cima, ó, V0 vai ser igual a menos 5 sobre π vezes 10 vezes 2π mais 50. Ó, se eu corto aqui, tá? A gente vai ter V0 vai ser igual a menos 50, tá ok, né? E veja que aqui no meio, ó, quando tiver na metade, aqui é 5 vezes 2π, né? Seria o próprio 10π. A tensão de saída é nula, tá? Então, ó, se a gente fizer um desenhinho aqui, ó, eu entro com o meu θ aí, que é a função do tempo, né? Ele varia, tá? E eu vou sair aqui com V0t, ok? E quem é que vai estar aqui dentro desse bloquinho? A gente vai multiplicar aqui, ó, menos 5 sobre π, tá? E eu vou botar um bloquinho de soma aqui, ó. E eu vou somar com 50, que é uma constante. Ó, se eu multiplicar aqui, ó, menos 5π e somar com 50, vai sair a fórmula do V0. Menos 5π vezes θit mais 50. Aí por que eu fiz esse exemplo aqui? Porque lá no livro, tem um livro, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele considera que a gente pode fazer só um ganho, só uma multiplicação de um termo para obter essa reta. Isso estaria errado, né? Só estaria certo se a gente considerar aqui que o ponto central, se a gente fizer uma modificação nesse projeto, tá? Se a gente tiver isto aqui, ó, ok? Agora de 50 a menos 50, só que o centro, quando você tem, se você consegue dar várias voltas nesse potenciômetro, né? Quando você dá 5 voltas, você tem 0 volts, tá? Então a gente conseguiria obter uma relação em que aqui você não tem coeficiente
linear, né? Você tem só o coeficiente angular, porque a gente passa pela origem, né? Então, a gente poderia modificar esse sistema para não ter esse bloquinho de soma com 50. Olha só o tanto de coisa que dá para a gente pensar em fazer e dá para a gente manipular, né? Mas a gente tem que entender alguma coisa de circuitos, né? Nesse caso aqui, né? Tem que entender alguma coisa de circuito elétrico, de matemática, né? Para a gente poder pensar em como a gente pode modificar. Porque isso aqui do potenciômetro a gente podia fazer na prática também. A gente poderia pegar. Até esqueci agora o nome daquele negocinho lá que tem aqui os ângulos tudinho. Fala aí nos comentários, eu esqueci agora. Que tem dizendo os ângulos tudinho, colocar o eixo do potenciômetro bem aqui, tá? Aqui é 0 grau, aqui é 180 graus. E a gente ficar girando ele, tá isso aqui ligado num circuito, e a gente ficar medindo a tensão de saída, tá? E a gente poderia pegar isso aqui e utilizar ele, por exemplo, ó, fazer um pêndulo, tá? Ó, vou fazer um pêndulo. Aí bem aqui está o potenciômetro, tá? E ele está acoplado aqui no pêndulo, que tem uma massa bem aqui, tá? E aqui tem um ângulo. Então, a gente poderia medir, com base na tensão que a gente está medindo, que está aqui no potenciômetro, a gente faz o contrário, a gente calcula as voltas aqui, o ângulo que ele vai ter de giro aqui, que ele vai girar. E com base nesse ângulo, a gente poderia fazer um gráfico desse pêndulo, por exemplo, fazendo uma oscilação, tá? E outra coisa, a gente poderia colocar um motorzinho aqui com uma hélice para ela ficar girando e manter esse negócio aqui, esse pêndulo, né, ele parado em algum ângulo que a gente queria ter, tá? Então a gente poderia ligar um motorzinho para ele girar uma hélice e ficar posicionando essa haste. E o nosso sensor aqui no nosso sistema, no diagrama de blocos, ó, aqui está aqui o diagrama de blocos dele, ó. Eu quero controlar o ângulo. Eu vou ter um ângulo de referência. Aqui está o controlador, aqui está a planta. Quem é a planta? É o conjunto do motor com essa haste, tá? E quem vai ser o sensor que vai dar a informação do ângulo? Vai ser o potenciômetro. O potenciômetro mede a tensão, com a tensão eu obtenho um ângulo, e com o ângulo eu posso controlar, ó, eu posso dizer, ó, eu quero que ele fique 30 graus deslocado em relação a esse ponto do meio. Aí esse troço aqui vai ficar girando o motor mais ou vai girar menos. Então o meu controlador ele tem que mandar mais energia para esse motorzinho girar aqui, tá? Esse motorzinho girar mais, por exemplo, para posicionar ele, tá, em uma determinada angulação aqui e fazer com que ele fique parado lá, naquela angulação, né? Outra aplicação aí de uma coisa interessante, né? Que poderia fazer, né, com base nesse exemplo, tá? E agora eu vou mostrar para vocês, esse aqui é um exemplo de outra coisa que a gente vai trabalhar muito no curso, que é resolver um sistema como esse aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu só conferir uma coisa aqui, só um minutinho. A gente ainda tem um tempo, né? Então, eu vou pegar essa equação, eu vou deixar assim, ó. Tentem resolver ela, tá? Resolva. Anotem ela e tentem resolver aí na casa de vocês, tá? Por algum método clássico de solução de equação diferencial. O que eu vou fazer agora é mostrar um programa de computador para a gente simular isso aqui, tá? Isso aqui a gente vai resolver na próxima aula, tá? Eu vou resolver para vocês, mas tentem fazer aí na casa de vocês também. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente pode reescrever isso aqui
dessa forma, tá? E eu vou fazer isso no MATLAB, que é um programa que serve para a gente resolver problema numérico, né? E eu vou utilizar ele para mostrar que a gente pode simular, construir isso aqui através de bloquinhos, esse diagrama de blocos, para a gente obter uma forma para x de t, para a gente visualizar de forma gráfica como ele se comporta. Tá? Ó, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu não vou, no decorrer do curso a gente vai mostrando como usa, tá? Nessa aula inicial, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que, ó, esse bloquinho 1 sobre S ele faz integração. Então, ele vai calcular uma integração de alguma variável. Se eu entrar aqui com a derivada de x e integrar, eu vou sair com x, tá? Ok? Se eu integrar dx dt, eu vou sair com x. E qual é a nossa expressão? Ó? A derivada é igual a menos 7x mais 5 cosseno de 2t. Então, eu vou colocar aqui, ó, tem um bloquinho que ele se chama ganho. Ó, eu vou apertar Ctrl L para girar ele. Tá, Ctrl I, quer dizer. Ó, vou multiplicar x por 7. Então, aqui já está saindo, ó, 7x. O Simulink ele é um ambiente de simulação por diagrama de bloco do MATLAB, tá? Então, aqui tem o 7x. Quem é que está faltando? dx, ó, o sinal que entra aqui, ele é uma soma. Ele é uma soma de quem? De 7x menos 7x, né? Mais 5 cosseno de 2. Professor, Oi? não tá aparecendo. Tá, não está aparecendo, né? Deixa eu mudar aqui. Simulink. Tá aqui. Eu vou refazer, ó. Agora tá aparecendo aí? Tá, é que eu tinha que ter trocado, ó. Esse bloquinho aqui, ele é um bloquinho da integração. Como eu estava falando, ele calcula uma integração no ambiente do MATLAB. Eu abri o programa, tá? Se ele calcula a integral, eu coloco o dx dt aqui, ó. Esse aqui é o nome que eu botei para essa setinha. Aqui vai sair x. E esse bloquinho de ganho, ele faz uma multiplicação, tá? E se eu ligar ele aqui, ó, eu estou pegando x e multiplicando por 7, tá? E aqui então sai 7x. Aí tem um outro bloco que é o bloco de soma, ó. Então aqui, ó, esse bloco eu vou colocar um menos, porque dx dt é menos 7x mais 5 cosseno de 2t, certo? Então eu preciso, aqui a gente tem uma função, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente pode colocar uma senoide, tá? Essa senoide, a amplitude é 5, tá? 5, só que isso aqui é seno, tá? Se é seno, lá a gente quer cosseno, né? É 5 cosseno de 2t. A frequência em radiano por segundo é 2, aquele que multiplica t, né? Aquele valor que multiplica t, tá? Do cosseno. E a gente precisa colocar aqui uma defasagem em radianos, porque essa aqui é uma senoide. Se eu quero cosseno, a minha defasagem vai ser π sobre 2, que é radiano, né? Vai ser 90 graus, né? Então, tá aqui a formulinha. Ó, vou primeiro colocar um bloquinho aqui, vou colocar 2 bloquinhos para você ver o que acontece. Ó, esse bloquinho aqui é o escopo, tá? Ele vai mostrar a variável, tá? Tá, é para simular em 10 segundos, para calcular o resultado disso. Ó, esse aqui é a setinha que é, ó, veja que é o cosseno, ó, de amplitude 5, tá? A gente, não está aparecendo aí não, né? Deixa eu mudar aqui para aparecer.
tela inteira. Tá, é a minha própria tela. Tá aparecendo aí o MATLAB, o Simulink? Tá? Tá aparecendo o gráfico do cosseno, da função cosseno? Tá, pois é. Ó, esse aqui que eu dei 2 cliques, ó, ele está produzindo esse bloquinho, uma função, um sinal senoidal, que é uma função cosseno de frequência angular 2 radianos por segundo. Se é 2 radianos por segundo, tá? 2 dividido por 2π, deixa eu fazer aqui na calculadora. 2 vezes π, a gente vai ter uma frequência de 0,318 Hz. E 1 dividido por isso vai dar 3,14 segundos. Esse vai ser o período desse sinal. Ó. Veja que está bem aqui certinho, ó, 3, mais ou menos 3,14. Está aqui o período do sinal. E vamos ver agora como é que... Olha só como é. Ó. Esse aqui é como evolui esse sinal. Ó. Vamos aumentar o tempo aqui, vou colocar 50 segundos. Ó, aí veja que esse sistema aqui ele começou aqui a oscilar e depois ele atingiu uma amplitude máxima. Tá? E como a gente está fornecendo como um sinal senoidal para esse sistema, que isso aqui poderia ser uma fórmula representando um sistema dinâmico. E esse 5 cosseno de 2t poderia ser um valor de uma referência. Poderia ser como a gente quer que varie o ângulo aqui desse pêndulo que está com esse motorzinho com uma hélice. Tá? E se a gente mudar, em vez de ser seno, fosse um degrau, tá? Eu vou colocar aqui, ó, seria o... A gente fornecendo um valor constante. Olha o que acontece, ó. Fornecendo um valor constante, isso aqui poderia representar, por exemplo, deixa eu melhorar aqui. Olha só, o comportamento exponencial, né? Poderia representar a carga de um capacitor, né? A corrente no indutor, no circuito RL. Né? Então, a gente consegue visualizar com essas ferramentas aqui, né? A gente pode fazer aquele sistema, fazer um diagrama de blocos e simular ele, visualizar e comparar com a sua solução analítica, né? Para ver se você calculou a solução para esse x de t aqui de forma correta, tá? Então, nessa aula, o meu objetivo era mais mostrar para vocês o que a gente vai encontrar no decorrer do curso. Ó, uma outra forma de a gente trabalhar com isso aqui é a gente fazendo uma função de transferência. Eu vou colocar aqui... essa aqui seria uma função de transferência que representa esse sistema. Tá? O valor que eu coloquei era 1, né? Aqui eu só fiz de colocar isso aqui. E agora eu tenho aqui o escopo para a gente visualizar. Vou deixar os 10 segundos. Ó. Isso aqui é uma outra forma da gente visualizar aquele mesmo sistema, só que agora através de função de transferência. Tá? A gente pode representar por uma equação diferencial, a gente pode representar por uma função de transferência, e com base nessa função de transferência a gente pode projetar controladores. Tá? Então, o mais importante, né, da aula de hoje eu queria mostrar esses exemplos, né, de problema real, né, que a gente pode resolver. Mostrar mais 2 exemplos, né, um exemplo do potenciômetro e um exemplo da equação diferencial. Tá? E se alguém tiver aí... tá, a questão da ementa, né, a ementa eu não coloquei ainda lá no site, mas... a ementa, né, que é modelagem, né, a gente obter representação
matemática de sistemas físicos, representar por função de transferência o espaço de estados, que a gente vai obter uma representação matricial. É fazer o projeto do controlador, como eu posso obter uma formulinha para aplicar num controlador para ele fazer que ele se comporte o sistema como a gente quer. E também falar sobre estabilidade, né, de sistemas, tá? E basicamente isso, né? A ementa da disciplina, tá? Aí na próxima aula eu resolvo esse exemplo e a gente continua modelando aí circuito RC, modelando o sistema mecânico, tá? Aí eu estou utilizando esse aqui, ó. Um deles é o Normanize. Ó, tem edições mais novas. A engenharia, eu vou colocar aqui, ó. Engenharia de sistemas de controle. Aí a minha edição que eu tenho em casa é a quinta. Mas aí eu posso mandar para vocês depois o PDF, que tem uma edição mais atualizada, né? Mas aí é isso, né? A gente mexe um pouco com isso lá no Laboratório de Sinais e Sistemas, né? Atualmente tem só um projeto lá rodando baseado em controle, né? Mas aí de vez em quando aparece, a gente pega algum exemplo desses aí e monta, né? Ou já fizeram estágio disso aí, então aí a gente fica por aqui na aula de hoje, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, aí pode ficar à vontade, né? Para falar, mas caso não, a gente fica por aqui mesmo e a gente se vê na próxima aula. Deixa eu apertar aqui. Então, acho que eu vou encerrar aqui a, essa chamada aqui de vídeo, tá? Até a próxima, então, pessoal. Tchau.